Graça e paz, família. Mais uma quarta-feira, né? Estamos diante do Senhor. Boa noite a todos que nos acompanham pelo YouTube, pelas mídias sociais da Igreja Batista Reformada Vida Abundante. E a você, irmã, você, família, que está conosco, comigo aqui todas as quartas-feiras, né? Em oração. Amém? Quero convidar você hoje a refletir comigo, né? Marcos capítulo 10, principalmente no versículo 43. Nós vamos, inclusive hoje eu quero já anunciar aos irmãos que hoje essa será a nossa última sala de oração do ano de 2022, mas não se preocupem, aguardem, porque 2023, a partir do dia 18 de janeiro, nós vamos retornar com muita novidade, com muita coisa nova, com muito aprendizado, né? Eu quero ver você comigo. Pode também convidar o amigo, o irmão, a irmã. Eu quero ver todo mundo aqui comigo para a gente cantar e louvar o nome santo do Senhor. Bem, Marcos 10, 43. Enquanto você prepara aí, eu quero refletir com você sobre esse texto. Será que a gente tem servido a Deus de forma bíblica? Eu quero falar um pouquinho sobre servir a Deus hoje, não é? Eu quero iniciar e quero finalizar depois também com essa pergunta. Eu queria que você anotasse essa pergunta aí, refletisse e que essa pergunta possa estar gravada no seu coração para que você possa se perguntar, não é? Sobre essa pergunta que eu vou te fazer agora. E não precisa responder para mim, né? Para você mesmo, nas suas orações, no seu devocional. Você que vai nos assistir depois o vídeo, você pode também refletir. A pergunta é, baseada em Marcos 10, 43. Você vive para servir ou para ser servido? Então é um tema muito sério, porque nos dias que nós estamos vivendo hoje, há uma inversão de valores em todas as questões, né? A questão do perdão, a questão de ser cristão, os conceitos morais, os conceitos políticos, os conceitos religiosos, a questão, o conservadorismo é, da Bíblia que ela nos apresenta a nós, não é? As regras, as doutrinas. Então, me parece que hoje o mundo está muito assim de ponta cabeça. E da mesma forma, também na questão no quesito de servir. Então, quantas pessoas que eu conheço, você conhece, que vive para ser servido, não para servir? Eu quero refletir com você. Talvez você pode estar pensando, poxa, pastor, mas a gente não tem que ser servido, né? Ou a gente tem que servir ou ser servido. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? É algo muito prático, muito simples, mas que muitas vezes a gente às vezes é, quer ser servido, mas não quer servir, não é? Eu estou falando de mim mesmo, não é? Como exemplo para vocês também. Quero refletir com vocês. A mensagem de hoje, irmão, é uma mensagem de que o apóstolo Pedro ressalta suas experiências com Jesus. Lá em Marcos, né? Foi o apóstolo Pedro que falou. Foram narrativas e comentários dos episódios da pesca maravilhosa, por ocasião do seu chamado, Marcos capítulo 10, do 1 até o final lá, tá bom? Por ocasião do seu chamado, com a promessa de ele se tornar pescador de homens. Está falando do apóstolo Pedro, né? Do milagre das bodas de Caná da Galileia, a purificação do templo por Jesus, vários outros milagres de cura aconteceram. Jesus acalmando a tempestade, ah, multiplicando a comida, Jesus caminhando sobre o lago, sobre as águas, a transfiguração. Estou citando aqui os milagres para vocês. E, finalmente, o episódio de lava-pés. Jesus lavou o pé dos seus discípulos, por ocasião que foi na última ceia. Então, antes de ceiar, o Senhor lavou os pés dos discípulos. Ok? Como isso ficou muito clara a importância da humildade e da disposição de servir na vida do cristão. Então, o que eu quero dizer com isso? É muito claro de que naquele episódio Jesus está querendo dizer, olha,
E ele disse lá em Mateus, se não me engano, né, que ele veio para servir, não para ser servido. Então, primeira coisa que nós temos que imaginar aqui e pensar, a exemplo de Jesus, que nós temos que pensar é de que forma nós temos praticado o exercício ou o serviço, né? Ou a obra, a boa obra de servir. Então, é muito claro aqui que o dom está em servir e não em ser servido. A encarnação terminou com a colocação de algumas bacias com águas e pano na frente do auditório. E o desafio de repetirmos ali, concretamente, a lavagem dos pés, desafio este aceito por várias duplas dentre as pessoas. Então, o primeiro desafio que eu quero fazer para vocês aqui hoje é desafiá-los a lavar os pés de alguém, da mãe, do pai, como sinal de servidão. Após essa reflexão, que você perceba a necessidade de servir uns aos outros. Então, em vez de a gente pensar, olha, eu vou aguardar, Senhor, eu preciso, que não quer dizer que nós não precisamos de alguma coisa, de uma bênção, de uma necessidade pessoal, conjunta, a gente precisa. Mas o que tem que pensar sobre a servidão é de que nós fomos chamados, feitos para servir, assim como Jesus serviu a nós. Como que Jesus serviu a nós? Morreu na cruz do Calvário por nós, nos justificou, né? Mesmo sendo Deus, se tornou homem, 100% Deus, né? Mas qual o objetivo disso? Servirmos, de nos servir, não é? Ou seja, o próprio Jesus foi exemplo de que ele veio para servir, não para ser servido. A gente vai pensar um pouquinho mais sobre a vida de Jesus, a gente vai ver quantos milagres Jesus fez, não é? Jesus, quando chegava em algum lugar, as pessoas queriam dar ali o pão, queria dar aquela oferta, né? Queria dar o trigo, queria dar a dormida, a estadia. Ele ficava meio constrangido, porque a função dele, a ideia para a qual ele foi, a ideia para a qual ele estava na Terra era para servir o homem, para servir a humanidade. Então, a mensagem se encerrou com a constatação, essa mensagem de Marcos 10, 43, de que não adianta reconhecer Jesus como mestre se não imitarmos ele, e que a grandeza do reino de Deus é medida por quantas pessoas estão servindo. Olha que legal esse entendimento aqui. Mas quantas pessoas você já está servindo? E ainda com as seguintes referências bíblicas, ou seja, eu vou citar agora aqui alguns textos bíblicos para que você possa perceber essa importância de servir as pessoas, né? De servir ao próximo. Então, quem você tem servido? Ou quem você pensa em servir? Olha o que diz lá, Marcos 10, 43. Abre aí comigo. Todo mundo está comigo aqui, gente? Vi que o pessoal caiu, voltou. Ótimo, então vamos lá. Todo mundo aqui, né? Ótimo, vamos lá, vamos continuar. Deixa eu abrir aqui novamente. Pronto. Marcos 10, 43. Quem disse aí, queridos? Jesus disse. Quem quiser tornar-se grande entre vocês deve o quê? Ser servo. Então aqui é claro que independente da função que você exerce, quem você é, né? Seja uma função eclesiástica na igreja, seja uma função na família, seja no trabalho, seja o quanto você ganha, seja qual o nome familiar que você carrega, importante ou não, independentemente disso, quem quer se tornar grande perante Deus tem que ser servo, tem que servir. Isso é lindo, irmão, isso é bíblico. Aqui está a prática do serviço cristão. João 13, 17. Agora que vocês sabem estas coisas, olha o que ele disse, serão felizes se a
praticarem. Então, que os textos estão nos levando a crer? De que o serviço não pode ficar só nas palavras, não é? Ah, eu sou servo. Não, servo faz. Vai lá e ajuda, vai lá e serve. Irmãos, o que eu estou falando de serviço aqui você pode imaginar tanta coisa, não é? Desde ajudar alguém, levar no hospital, dar uma passagem para alguém, orar por alguém, interceder por alguém, chorar por alguém, se entristecer porque ele está no pecado, sabe? De alguma forma, nós temos que exercitar a servidão, servir, não é? Servir. Então, e se você entende isso, então você é feliz porque nós já estamos praticando e vamos praticar. João 13:17. Olha o que diz Romanos 12:10 ao 13. Só para os irmãos perceberem que legal isso aqui, irmãos. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. O que é dedicação? É servir o outro, não é? Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o que, gente? O zelo. Estou lendo Romanos 12:10 ao 13. Nunca lhes falte o zelo. O que é zelo? O cuidado, o amor. Sejamos nós fervorosos no espírito. Olha que legal isso, irmãos. Então, servir o outro é algo espiritual, é algo que Deus coloca em nós. Sirvam ao Senhor. Continua o texto. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na onde? Na tribulação. E perseverem na onde, gente? Na oração. É o que a gente mais fez esse ano, né, gente? Esse ano 2022. Nós nos alegramos na esperança, porque nós cremos e cremos que Deus é e sempre será a nossa esperança. Mas também fomos pacientes na tribulação, né? Não ficamos falando, praguejando, né, blasfemando. Não, muito pelo contrário. Senhor, tenha de misericórdia, que se cumpra a tua vontade em nós. Então, com paciência, a gente suportou a tribulação e a gente perseverou em oração. Então, tá aqui também o remédio, está aqui o exemplo, a dica de como a gente se tornar, né, cristãos que servem a outros. Se alegrar na esperança, ser paciente na tribulação e perseverar na oração. E ainda diz assim o texto, versículo 13: compartilhem o que vocês têm com os santos e com suas necessidades. Aí, bem claro, pratiquem a hospitalidade. E aqui, compartilhar com santos olhar a dor do outro, é ajudar ao próximo, não é? É se sensibilizar ao próximo. E aqui pratique a hospitalidade não quer dizer só na sua casa. Ser hospitaleiro é ser gentil, é ouvir as pessoas. Não é somente receber as pessoas no seu ambiente da casa ou do trabalho. É muito mais do que isso. Ser hospitaleiro é ajudar alguém com o que comer, com o que vestir, com o que comer, com o que beber, por exemplo, não é? Irmãos, falar de servidão, de servir a outros, é algo muito sério. Eu tenho uma experiência prática para falar com os irmãos. Pastor, como é que é a medida do serviço cristão de ser servo? Quanto mais a gente serve a Deus, mais isso vai refletir com a gente, como a gente vai servir as pessoas. Então, basicamente, quem não serve as pessoas também não serve a Deus. Por quê? Porque somos falhos, somos pecadores. O mundo jaz do maligno, o mundo é imediato, é muito corrido. Então,
quando a gente serve a Deus com comprometimento, com amor, com graça, isso respinga, isso provoca em nós um desafio de servir não só a Deus, mas servir a uns aos outros, não é? E aí a gente pega aquele texto de Mateus, que quando Jesus veio à Terra, ele não veio para ser servido, mas veio para servir. E parece que tudo que você faz, tudo que você pensa é para servir as pessoas. E aqui eu estou dizendo que a gente não precisa ser servido no ponto de vista da necessidade. Claro que temos. Mas o ponto é, a que ponto temos essa tão necessidade de sermos servidos que a gente não serve? Não é? Eu não tenho dúvida de que quanto mais a gente serve, mais o Senhor não nos deixa faltar. Talvez o humano, as pessoas nem nos te servem, mas a graça de Deus, a bondade de Deus, a providência de Deus nos alcança. Então, servir a Deus, irmãos, é uma dádiva. E eu finalizo agora essa reflexão. Você vive para servir ou para ser servido? Que você ficou com essa reflexão, com esta palavra, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração, a fim de que nós possamos refletir sobre esse assunto e que no ano 2023 o Espírito Santo de Deus possa nos dar esse senso de responsabilidade, que é, que é servir ao outro, que é servir a Jesus, que é exercitar a graça de ser servo e de ser serva. Às vezes a gente acha que, pastor, eu já faço muito, ainda é pouco, ainda não é o suficiente por tudo que Deus fez por nós. Pastor, eu ajudei 10 pessoas esse mês. Ainda é pouco. Não estou falando para mim isso aqui. Para vocês, para mim, para nós, você que vai ouvir. Ainda é pouco. Porque nós não fomos chamados para ser servidos. Nós somos chamados para servir. E quando nós servimos a Deus e ao próximo e às pessoas, o nosso Deus é glorificado. Meus irmãos, fico com essa palavra. Nós ficamos aqui com esta última reflexão do ano 2022, não é? E que essa graça, que esse espírito de serviço, que você possa servir a Deus, servir ao outro, tempo e fora de tempo. Interessante que eu lembro que eu já falei aqui nessa sala de oração muitas vezes que para ajudar alguém não precisa ter dinheiro, precisa ter disponibilidade, precisa entender o que é servir, não é? Eu estou falando só de coisas materiais, embora as pessoas precisam, né? Comer, o que beber, o que vestir, mas é muito mais do que isso que eu estou falando aqui. É servir as pessoas, é olhar para as pessoas. E pela graça de Deus, foi nos deu essa graça de exercitar isso aqui nessa sala de oração. Durante muitos dias dos anos, foram muitos vídeos, foram mais de 300 e poucos vídeos durante o ano, eu acredito assim. Tá bom? Que Deus nos abençoe grandemente. Quero convidar você a participar conosco. Dia 18 de janeiro, nós vamos retornar com esse projeto, Sala de Oração da Igreja Batista Reformada Vida Abundante. Que o nosso bom Deus vos abençoe a cada um de vocês. Desejo semana de bênção. E eu encontro vocês no domingo, na nosso culto público, em nossa reunião extraordinária. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Semana de bênção, muito obrigado. Fique na paz. Beijo, fique com Deus. Até 18 de janeiro, hein? Não chore, não sinta minha falta que eu chego aí. 18 de janeiro, se eu estiver vivo, eu estou de volta aqui. Ou eu, ou alguém. Tchau, gente. Deus abençoe. Obrigado. Tchau, tchau. Paz. Tchau, boa noite. Eu fiquei sem sinal aqui. Boa noite. Boa noite, boa noite. A paz.